Olá, meus amados e amadas, você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje é 24 de julho de 2026, sexta-feira, sextou. Eu tenho aqui uma palavra de encorajamento e de esperança para você. Amém? Ouça, Lucas capítulo 21, versículo 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Lucas 21 tem 38 versículos, do 1 ao 6 é a oferta da viúva pobre, do 7 ao 19 são os princípios das dores, que é o nosso assunto hoje, parte dele. Do 20 ao 28, Jerusalém é sitiada, do 29 ao 36 é a parábola da figueira e exortação à vigilância, do 37 ao 38, as multidões, o povo vão atrás de Jesus para ouvir Jesus. É sempre bom ouvir Jesus, tá certo? Vamos aqui ao texto, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos aprender com as Escrituras. Versículo 16 diz exatamente isso. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós. Olha, isto é o evangelho da cruz. Temos que morrer? Não. Mas Jesus disse, e isso ocorreu e tem ocorrido ao longo da história da Igreja de Cristo, da história do evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Portanto, eu quero que você pense sobre isso, porque no princípio, os apóstolos morreram de morte drástica. Os discípulos morreram, continuam morrendo. Até hoje estão matando pessoas pelo fato de serem crentes em Jesus. Isso é o evangelho da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que já morreram e não negaram a fé em Jesus Cristo. Amém? Isso tem ocorrido ao longo da história. Eu digo para você que está ocorrendo nos dias de hoje e quero assim que você entenda isso. Porque um cristão verdadeiro vive o evangelho da cruz, não é o evangelho da conveniência, tá certo? Vou já lhe explicar algumas coisas sobre isso. Olha, atualmente não é diferente. Lá do princípio, o que vivemos atualmente, tá certo? Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado, assim, pela ideologia, por várias ideologias. Eu posso citar muitas aqui. Essa questão de terrorismo, né, dos sistemas aí da religião muçulmana, infelizmente, é verdade. Aí a gente tem uma coisa criada aí por Karl Marx e Friedrich Engels, lá nos meados do século XIX, que eles criaram essa ideia marxista que vai envolver com socialismo e tal e tudo, e chega tudo isso que está aí hoje, e isso governa muitas partes, muitas nações do mundo, inclusive o Brasil. Nós não podemos negar, isso é fato histórico, de história que está sendo contada, real, e isso confronta com a Bíblia, com um cristão verdadeiro. Escute, não estou falando de brigar, matar ninguém, o crente não faz isso. Nós amamos as pessoas, oramos para que elas se convertam. Mas a gente precisa entender essas verdades, porque o Evangelho de Jesus jamais andou de mãozinha dada com aquilo que é errado. Se você é um crente genuíno e está andando de mão dada com aquilo que é errado, meu irmão, preciso lhe ensinar, porque os meus irmãos e os seus irmãos no passado já morreram, muitos estão morrendo hoje, atualmente nós sabemos disso, e está acontecendo no mundo afora. Portanto, eu quero que você entenda isso, que ser crente não é andar de mão dada com o sistema mundano, não, com o sistema pecaminoso que professa o mal, que faz o mal, que é covarde, que aplica o mal de maneira injusta. Amém? Portanto, o versículo 16 de Lucas 21 vai dizer que serão entregues pelos próximos familiares. Olha, irmão, isso acontece, olha, na China hoje. Leia a história, acompanhe, pesquise. Na China hoje, parentes entregam os pais, entregam as mães, entregam aqueles que tiverem que crerem, porque eles são presos pelo sistema mundano, pelo sistema que não crê em Deus. Olha, o marxismo ele é contra tudo que se refere a Deus, tudo que se refere à Bíblia Sagrada, tudo que diz respeito a Jesus Cristo, ele é contra. Se você é um cristão e está apoiando isso, você
está de mão dada com o pecado, porque o cristianismo da cruz, ele anda na contramão do mundo pecaminoso. Ele é contra o mal sempre. Não é criar problema, mas é se levantar para defender aquilo que é justo, correto, diante de Deus e da sociedade. Nós sabemos que tem muita coisa injusta no mundo, tanto socialmente como diante de Deus. E se é injusto socialmente, é diante de Deus, porque Deus é um Deus social. Tá certo? Jesus veio e habitou entre pessoas, entre homens, portanto é um Deus de pessoas. O versículo 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha, isso aqui é muito gracioso. Se você está andando, meu irmão, de mãozinha dada com o pecado, se você está andando de mãozinha dada com o sistema do mal, que faz o mal, que faz injustiça, que nega a verdade de Deus, se você está andando de braço dado com esse negócio, e você diz que é um cristão, você precisa repensar a sua fé. E assim, um cristão católico, você que tem a consciência da sua fé, se você conhece um pouco da Bíblia, veja isso, repense. Nós estamos vivendo atualmente no Brasil um sistema de governo maligno. Não se engane, tá certo? Estou dizendo isso porque, e eu vou dizer assim, principalmente se você é um protestante. Porque eu sou gospel. Gospel é evangelho. Eu sou evangélico. O que é ser evangélico? Eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo. Você é fundamentalista no que diz respeito à fé em Cristo? Sou. Porque a minha fé é exclusiva em Jesus Cristo. Não sou fundamentalista ao ponto de matar, destruir, não. Mas sou fundamentalista no que diz respeito à fé exclusiva em Jesus Cristo. E aí você que é crente precisa entender isso. Porque se você professa a fé em Jesus Cristo e você e o mal está de braço com você, lhe elogiando, Jesus está dizendo aqui que nós seremos odiados por causa do nome dele. Olha, isso é o cristianismo da cruz. Ah, pastor André, você quer morrer? Quero não. Jesus já morreu por mim, eu não quero morrer. Mas também, se tiver que morrer, não abro mão, não, da minha fé. Porque eu não vou negar o que Jesus está ensinando. Porque se me matarem por causa da fé em Cristo, louvado seja Deus. Estou dizendo isso, irmão, porque nós vivemos um evangelho da conveniência. Nós vivemos um evangelho da moda. Nós vivemos um evangelho do interesse. Nós vivemos um evangelho que ele não está interessado em confrontar o mundo, o pecado, não. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas estão aí, pode ser, mas pode não ser, tenha calma. Não. Com relação a defender a fé em Cristo, aí eu sou fundamentalista mesmo, tá certo? Então não se engane, nós precisamos confrontar esse sistema que está no Brasil, governando o Brasil, que é o sistema da esquerda, que é socialista, marxista, realmente é um sistema perverso. Ele não está só no Brasil, ele está no mundo inteiro, porque a ideia do mal é dominar o mundo, tá certo? E no Brasil não é diferente. Eu estou dizendo isso porque essa palavra, isso aí foi para os irmãos lá no passado. Foi não. É até Jesus voltar. Quem crê de fato em Jesus, ele vai andar na contramão do mundo pecaminoso, errado, injusto, perverso, maligno. O cristão anda nessa direção, ou seja, contrário a tudo aquilo que é injusto que está aí no mundo. Amém? Quero dar aqui um destaque, olha. Você que diz que é cristão e está defendendo esse sistema, olha, meu irmão, ou você não entendeu a fé, ou então você apostatou da fé. Ou então você se rendeu à ação do maligno. Você pode até crer, e aí, mas você se rendeu à ação do maligno se você está de joelho mediante esse sistema que está governando o mundo, esse sistema perverso, mal que está governando o mundo. E não é de agora não, vem já de muito tempo. Olha, não pense que o diabo vai aparecer para você vestido todo de vermelho, cuspindo fogo, com um tridente na mão, não. Eu vou dizer o que é um tridente, é um garfo de 3 pontas, que o mais moderno aí pensa que é aquele um chiclete aí. Não pense que ele vai aparecer para você, não. Ele vai aparecer através de pessoas, através de sistemas de governo perverso, maligno, que só faz o mal, mente, vem com conversa lisonjeira. Entretanto, estão mentindo. Você não vê a nossa primeira dama? Você está, porque é a verdade, ninguém pode negar a verdade. O cristão tem que falar a verdade. Ela está aí reunindo mulheres. Eu fico com pena das irmãs. Minhas irmãs, acordem se vocês ouvirem isso aqui. Isso é conversa lisonjeira para lhes enganar. Se voltem para a Bíblia, orem para a Bíblia, lê esse texto. Se você está de braço com o mal, você tá comprometendo o Evangelho
de Jesus, ou você não entendeu o evangelho. Amém? Então, o cristão precisa saber disso. Se de fato você não você está andando de bracinho dado, de acordo com o sistema, você abandonou a fé, você não entendeu o que Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo que é injusto. Isso é um fato verdadeiro, tá certo? Versículo 18 diz assim: Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha, aqui está a garantia que o Senhor nos dá da nossa segurança para uma vida eterna com Deus. Quando ele diz não se perderá nenhum fio do cabelo da vossa cabeça, não está falando da vida aqui que somos perseguidos, porque nós seremos perseguidos mesmo por causa da fé em Cristo. E se for perseguido por causa da fé em Jesus, louvado seja Deus. O crente tem que ter essa convicção. A sua fé não pode ser uma fé genérica, não. Quando a coisa aperta, você diz, oh, peraí, rapaz, não é assim. Não, o cristão é firme na sua fé e não se curva diante de sistema pecaminoso, mundano, cruel, ruim, que está mentindo e enganando, tá certo? Portanto, contudo, não se perderá nenhum um cabelo da vossa cabeça, um fio de cabelo, é com relação à salvação, à vida eterna, tá certo? Olha, o crente que só quer privilégio nessa vida, olha, não que nós não possamos ter. Eu louvo a Deus que eu tenho uma casa, tenho uma família, glória a Deus. Privilégio, amém. Mas o crente que só quer privilégio, só quer a bênção, só quer privilégio, olha, você não é um cristão verdadeiro. Você é um oportunista da fé. Você quer a bênção, você se aproveita da oportunidade, que é o milagre, que é isso, que é aquilo, mas você é um oportunista da fé. Você não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele é crente e ele vai contra esse sistema mundano pecaminoso, independente das circunstâncias. Ele não se curva mediante conveniências pessoais. Ele está defendendo a fé em Cristo. E a fé em Cristo vai contra esse mundo de pecado. Amém? E um evangelho que aceita tudo, meu irmão, com um evangelho que não dá transformação de vida, um evangelho que não confronta a sua vida com o seu pecado, esse evangelho não é o evangelho de Jesus, não, porque Jesus disse que venha, para me seguir, você precisa largar algumas coisas. Precisa largar o pecado. Amém? E aí o versículo 19, eu vou concluir aqui para não ficar tão longo, diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu preciso dar uma explicação rapidamente assim. Olha, a salvação ela é um ato gratuito de Deus ao ser humano realizado na morte de Jesus lá na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é crer em Cristo. Amém? Deixa eu ler Efésios 2, 8, 9, 10, que diz assim: Porque é pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Fazer o correto é justo. E deve ser feito mesmo. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, o crente, ele tem convicção da sua salvação, não abre mão dela, anda na contramão do mundo pecaminoso, não aceita, não se curva diante de sistemas malignos, perversos e injustos que o mundo oferece e vive essa realidade da fé. E ele diz, é nessa perseverança que salvarei as vossas almas, tá certo? Olhe, o que é perseverar? Quem crê em Cristo, ele passa a perseverar. O que é perseverar? É crer, crer, crer e continuar crendo até a nossa morte física ou até Jesus voltar, se ele voltar daqui a pouco. Tá certo? Então, o que é perseverar? Eu sei que criei. Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. Não abro mão dessa verdade. Vou de encontro a esse mundo pecaminoso e maligno que está aí querendo fazer o mal, mentir. Tá certo? Aliás, somente, né? Então, perseverar é crer e continuar crendo. O crente não persevera para ser, ele persevera porque é. Amém? Quer mudar a sua história? Quer mudar a história do Brasil? Quer mudar a história da nossa nação? Se posicione como um verdadeiro cristão. Vá contra esse sistema maligno que está aí, que está levando as pessoas para o fundo do buraco,
por ideologias malignas, perversas, prendendo pessoas injustamente, negando a verdade de Deus, negando o casamento, aceitando ideologia de gênero. Se você é a favor dessas coisas, meu irmão, eu vou dizer assim, com muita dor na minha alma, você precisa rever as Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Brasil e que você seja um cristão de verdade. Um cristão de verdade não cria problema. Ele respeita a lei, ele ama as pessoas, ele quer o bem das pessoas, mas ele não aceita o que é injusto. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Eu sou um arauto da palavra de Jesus Cristo como ela é. Cristo não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Não dá para dizer que é cristão e andar de braço dado com o pecado, com o mal, com aquilo que deseja o mal, com aquilo que faz o mal. E o sistema de governo do Brasil atualmente é um sistema perverso. Deixa eu dar só esse destaque, olha. O mal não vai aparecer aí feio para você, não. Ele vai aparecer bonitinho para te enganar. Fique atento, fique esperto. O Espírito de Deus te abençoe. E se você já creu em Jesus, não abra mão da sua fé por nada. Deus te abençoe e te guarde. Abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.